Olá, meu nome é Diana. Eu sou gerontóloga de formação, sou mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente estou como docente do programa de pós-graduação em gerontologia da Universidade Católica de Brasília, aqui no Brasil. Eu trabalho com a temática de cuidadores de pessoas que vivem com demência há mais de 10 anos. A palestra de hoje é sobre o programa Esporte Brasil, que é um programa que foi desenvolvido aqui no Brasil para cuidadores de pessoas que vivem com demência e sobre também a política nova de cuidados que foi lançada no Brasil recentemente. Então, o título dessa apresentação é Intervenções baseadas na internet para cuidadores de pessoas que vivem com demência, Programa Suporte Brasil e Política Nacional de Cuidados. Para começar, eu gostaria de trazer esse panorama sobre o processo de envelhecimento aqui no Brasil. Então, eu trago aqui dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do último censo de 2022. E aqui vale ressaltar que o censo no Brasil acontece a cada 10 anos, só que, como teve a pandemia em 2020, então o último censo que a gente tem é de 2022, em vez de ter sido em 2020. Então, nesses dados do último censo, ele trouxe que a população com 60 anos ou mais, e aqui no Brasil é considerado idoso pessoas com 60 anos ou mais, esse recorte de 15,6% da população total brasileira. Aqui ao lado esquerdo nós temos a pirâmide etária, divulgada pelo IBGE, mostrando a proporção de homens e mulheres distribuídos por faixa etária, e a gente vê que nos últimos anos a gente tem um estreitamento da base e um alargamento do ápice, indicando a diminuição de pessoas nascendo e o aumento de pessoas envelhecendo, pessoas passando mais de 60 anos. Comparado com o último censo de 2010, a gente tem que teve um aumento de 56%, onde naquela época, em 2010, a proporção de pessoas idosas no Brasil era correspondente a 10,8%. E atrelado a esse fenômeno de transição demográfica, a gente também tem um processo de transição epidemiológica com aumento de doenças crônicas, como as demências. E alguns dados, como da OMS, indicam que em 2030 a gente terá 78 milhões de pessoas vivendo com demência em todo o mundo, o que indica 10 milhões de novos casos a cada ano, o que representa um caso novo a cada 3 segundos. Então, atrelado a esse novo processo de transição epidemiológica, a gente tem também um aumento da necessidade de cuidados por conta desse novo perfil de pessoas que têm agora doenças que podem gerar incapacidade e necessidade de auxílio nas atividades do dia a dia. Nessa tabela aqui ao lado do esquerdo, foi um estudo desenvolvido pelo Banco Interamericano em 2023, e nesse estudo aqui eles trouxeram a prevalência de dependência funcional entre pessoas idosas por diagnóstico de doenças crônicas. Então, eles trazem uma média das principais doenças crônicas que geram necessidade de cuidado. Entre elas, a principal é a doença de Alzheimer, que está aqui correspondendo a 45% de pessoas com dependência funcional e com diagnóstico de doença de Alzheimer. Hoje em dia a gente tem que cerca de 20% da população idosa é dependente de cuidados. 60% dessas pessoas com diagnóstico, elas residem em países de baixa e média renda. E isso, além de afetar as pessoas com diagnóstico, acaba também impactando a sociedade, a economia e de forma substancial os cuidadores, que normalmente são familiares do sexo feminino, que residem no mesmo domicílio e que não teve nenhum preparo. Então, na maioria, são os cuidadores não remunerados ou os cuidadores familiares que auxiliam nessa necessidade de cuidados. Então, compreendendo esse perfil de cuidadores que exercem essas atividades na maior parte dos casos, a gente tem também que, além disso, a maioria apresenta sintomas depressivos, ansiosos, baixa qualidade de vida, alta sobrecarga, estresse, condições físicas como lombalgia, o que acaba interferindo no cuidado que é prestado por esses cuidadores, o que pode acabar gerando aumento de hospitalização ou institucionalização precoce dessas pessoas receptoras de cuidado. Isso acaba se tornando um problema de saúde pública. Então, é necessário que o apoio aos cuidadores ele seja uma prioridade de saúde pública em todo o mundo e que haja também implementação de um suporte prático e eficaz para esses cuidadores. Então, condições sociais também têm incentivado os profissionais da saúde
a adaptarem as suas formas de intervenção, e o atendimento à distância ele tem se tornado uma alternativa de suporte para a população de forma geral. Então, quando a gente pensa também nos cuidadores, o atendimento à distância ele está cada vez mais se tornando um recurso para apoio desses cuidadores, desse público. Então, as intervenções baseadas na internet, elas auxiliam a enfrentar diversas barreiras que os cuidadores têm para participarem de programas de intervenção, como falta de transporte, meios financeiros, um segundo cuidador para auxiliar, porque na maioria das vezes, como são cuidadores familiares, eles não têm uma outra pessoa para dividir esse cuidado. Então fica inviável, na maioria das vezes, eles saírem de casa para participarem de qualquer outro tipo de intervenção. Além disso, eles apresentam tempo limitado e a alta demanda de cuidado que eles têm. Então a internet ela tem se mostrado uma nova forma de prover informação. Então ela é uma alternativa que ultrapassa barreiras. Com isso, é importante que haja incentivo à criação de soluções tecnológicas para melhorar essa questão de saúde pública, como uma forma de prevenção e para melhorar os riscos, reduzir demandas e os custos com os cuidados que vão crescer cada vez mais. Além disso, as intervenções baseadas na internet elas apresentam efeitos benéficos, como acesso à informação, treinamento de habilidades e suportes psicológicos, flexibilidade geográfica e temporal. E aí, além disso, as intervenções baseadas na internet, elas podem alcançar um público maior e populações mais isoladas. Então, as tecnologias, elas tornam um meio inovador de tornar o cuidado mais eficiente, eficaz, seguro e menos estressante. Com isso, em 2016, nós tivemos a Conferência Ministerial sobre Ação Global contra a Demência, que acabou gerando um chamado para ação com um plano de ação global contra as demências estipulado de 2017 até 2025, em que os países membros da OMS deveriam seguir diretrizes para reduzir os prejuízos desse novo problema epidemiológico, que é a demência. E com isso foi pensado em inovações tecnológicas e sociais para atender necessidades, principalmente focando nos cuidadores. E com isso foi desenvolvido o iSupport for Dementia, com o objetivo de atender metas mundiais de suporte e controle da demência e auxiliar na formulação de estratégias tecnológicas para a solução de problemas epidemiológicos. Então, o programa iSupport ele é resultado de uma política pública internacional para atender metas mundiais de suporte e controle de demência. O iSupport ele é um programa online de intervenção baseado em evidências e ele conta com técnicas de terapia cognitivo-comportamental, psicoeducação, relaxamento, ativação comportamental, reenquadramento cognitivo e resolução de problemas. Então, no programa iSupport, os cuidadores eles podem desenvolver capacidade e habilidades socioemocionais para cuidar em casa. E ele é baseado no modelo de Kitwood, em que o conceito de cuidado ele é construído como interação de acordo com as necessidades individuais das pessoas envolvidas. Então, no programa iSupport, as pessoas elas fazem as atividades, as lições de acordo com as suas necessidades. O programa é interativo, ele conversa com a pessoa também, ele é personalizado, tudo bem? Então, o programa iSupport, ele apresenta como conteúdo, ele é dividido em 5 módulos. O primeiro módulo, ele fala sobre a introdução à demência, então ele traz de uma forma geral o que é a demência e os principais tipos. O segundo módulo chama Ser um Cuidador, então ele fala sobre o papel do cuidador e a sua importância. O terceiro módulo fala Cuidando de Mim, então aqui o programa iSupport, ele tem um diferencial que ele fala da questão do autocuidado. E é importante ressaltar que o programa iSupport, ele não é um curso de capacitação de formação de cuidadores. Ele é um programa de apoio para cuidadores de pessoas que vivem com demência, tá bom? A gente tem também no quarto módulo, Provém no Cuidado Diário, então ele fala sobre como lidar com as principais atividades do dia a dia de cuidado, então como auxiliar no comer e beber bem, problemas com incontinência. Então ele traz algumas coisas de como lidar com essas atividades no dia a dia. E nós temos o último módulo, o módulo 5, que fala sobre lidando com comportamentos desafiadores da pessoa com demência. Então ele traz diferentes situações, diferentes comportamentos desafiadores que as pessoas com demência podem apresentar,
e ele traz exemplos mostrando para as pessoas como agir em determinadas situações. Para quem tem interesse em implementar o programa em suporte, tem algumas etapas que são necessárias serem realizadas. Então, a OMS ela disponibiliza para os países membros que tenham interesse em adaptar esse programa, eles disponibilizam um guia com orientações sobre como realizar essas etapas. Então, mas de forma geral, a primeira coisa é pedir autorização da OMS para adaptar essa plataforma. Após a autorização, realizar a tradução do conteúdo para o idioma do país que deseja realizar essa adaptação. Após, realizar a adaptação transcultural desse conteúdo. Então, é importante lembrar também que o programa de suporte ele está em inglês britânico. Então, ele traz algumas questões culturais do país, daquela região. Então, é importante que ele seja adaptado o conteúdo também para a nossa realidade. Após esse processo de tradução e adaptação do conteúdo, nós mandamos novamente para a OMS para eles verificarem a fidelidade do programa, ou seja, se as adaptações feitas ainda mantêm o objetivo principal do programa em suporte. Após isso, a OMS indica que seja feito um ensaio clínico randomizado para avaliar a eficácia desse programa para então disponibilizar ele gratuitamente para toda a população. Aqui no Brasil, nós já realizamos todas as etapas, então alguns estudos já foram publicados. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem a adaptação, como foi feita. Então, o primeiro artigo nosso que foi publicado fala sobre o processo de adaptação do conteúdo incluso dentro do programa e suporte. Então, como ele foi realizado, a questão dos grupos focais, com cuidadores, com profissionais da área do envelhecimento, todas as etapas para adaptar esse conteúdo desse programa. Após isso, nós também realizamos a avaliação preliminar da usabilidade e aceitabilidade do programa. Aqui vale destacar que o programa em suporte, a partir das análises que a gente fez dos outros países que adaptaram o programa, nós adaptamos o conteúdo para diferentes tipos de tela. Então, o programa em suporte ele pode ser acessado pelo computador, pelo celular, por tablet, por diferentes tamanhos de tela. Então, ele também é um programa responsivo, tá? Nós também já fizemos agora a avaliação da eficácia. A gente ainda está em processo de elaboração dos artigos, dos resultados da avaliação da eficácia, mas a gente já publicou estudos como foi feito o protocolo, o desenvolvimento do protocolo de instrumentos para avaliar esse programa em suporte. Então, a gente traz a análise de outros protocolos de outros países, como que a gente foi olhando a realidade brasileira e dentro do que o guia também da OMS indicava que era necessário que fosse avaliado. Então, a gente traz toda essa questão também nesse artigo que foi publicado esse ano. Nós também publicamos o protocolo do ensaio clínico e nós já também fizemos uma comparação, uma breve comparação com os primeiros achados que nós tivemos com outros países que também estão nesse processo de avaliação da eficácia do programa em suporte. Esse daqui é o programa em suporte, a cara dele, o site. Para quem quiser acessar, tem um QR Code aqui no lado direito. Mas é importante ressaltar que outra coisa que a OMS indica para os países que desejam adaptar esse programa é que seja feito também em parceria com o Ministério da Saúde do país que está fazendo essa adaptação, além de parcerias com as associações locais de Alzheimer. Aqui no Brasil, nós temos parceria com o Ministério da Saúde, que foi ele que financiou esse projeto, e nós também temos parceria com a Associação Brasileira de Alzheimer e a Federação Brasileira de Alzheimer. Hoje em dia, o programa em suporte ele está em processo de estruturação no Ministério da Saúde. Ele é uma plataforma que está ancorada no Ministério da Saúde. Ainda a gente está analisando em qual plataforma que ele será lançado. Mas para quem quiser já dar uma olhada, nós temos na landing page dele trazendo sobre o que é esse programa, como ele funciona, as vantagens, sobre o grupo de pesquisa que elaborou esse programa em suporte. E tem um vídeo também mostrando ele de uma forma um pouco mais sucinta, tá? Então, quem tiver curiosidade pode acessar nesse QR Code. E atrelado a isso, a esse olhar para os cuidadores,
e aos cuidados aqui no Brasil, a gente tem que a Política Nacional de Cuidados, agora que foi sancionada no final do ano passado, ela é a lei número 15.069. Ela foi aprovada por unanimidade pelo Senado e ela é desenvolvida por mais de 20 ministérios. E esse trabalho ele é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é o MDS aqui no Brasil, e o Ministério das Mulheres. E essa política ela traz que os grupos prioritários são pessoas idosas, pessoas que vivem com deficiência, crianças e adolescentes, e eles trazem também o olhar para as cuidadoras e cuidadores desse público prioritário. Então, essa nova política nacional de cuidados, ela garante o direito ao cuidado de todas as pessoas, que é entendido como direito a cuidar, ser cuidado e ao autocuidado, e determina que o Estado ele deve implementar a política de maneira gradual e progressiva por meio de um Plano Nacional de Cuidados que ainda está sendo elaborado. Então, um diferencial agora dessa política é o diamante dos cuidados, que eles trazem agora que o cuidado, ele também, além de ser responsabilidade do Estado, da comunidade e da família, ele também é uma responsabilidade do setor privado. Mas, apesar da existência no Brasil de diversos serviços de prestação e regulações relacionadas ao cuidado, a maior parte da sua provisão ainda recai sobre as famílias. Então, e dentro delas, especialmente sobre as mulheres negras e de baixas rendas, e as que vivem em zonas rurais e nas periferias urbanas. Então, essa política ela está começando a trazer esse olhar para esse público que precisa de uma maior atenção. Então, a atual organização social dos cuidados aqui no Brasil, ela ainda é injusta, desigual e insustentável, porque sobrecarrega principalmente as mulheres, e o que acaba impedindo o exercício de seus direitos em outros âmbitos da vida, como a inserção e permanência no mercado de trabalho e na vida pública em igualdade de condições com os homens, reproduzindo assim a pobreza e a desigualdade no Brasil. Então, a gente ainda tem um perfil muito marcado de quem são os cuidadores aqui no Brasil. E essa política ela acaba abrindo o olhar para esse público e chamando as autoridades para começar a olhar e dar uma maior atenção para esse público. Então, o programa iSupport ela é uma ferramenta educativa que contribui para o apoio e suporte de cuidadores, tanto remunerados quanto não remunerados, promove o uso ético e inclusivo das tecnologias digitais, fortalece as redes de apoio e cuidado e contribui para a redução das desigualdades regionais no acesso à informação e ao suporte psicossocial, o que vai de encontro com a nova política nacional de cuidados. Então, o iSupport está dentro dessa nova política e ele surge também como um suporte, como uma alternativa para auxiliar. Só que vale destacar também que o iSupport ele é uma ferramenta complementar. Ele não exclui a intervenção pessoalmente, ele é uma alternativa para alguns casos, tá? Então, além disso, também o programa em suporte ele responde às recomendações da OMS e da OPAS sobre o uso de estratégias digitais para ampliar o acesso a recursos de saúde mental e capacitação em cuidados de longa duração. Então, para finalizar, eu gostaria de trazer aqui o que foi apresentado, que essa experiência ela reforça a importância das intervenções baseadas na internet como uma estratégia complementar às políticas públicas de cuidado. Então, ampliando o alcance das ações de promoção da saúde e de suporte, principalmente aos cuidadores. O iSupport é uma ferramenta alternativa de apoio e atenção a esses cuidadores, principalmente os não remunerados, que são a maior parte das pessoas que desempenham um cuidado. E ele também está alinhado com essa nova política nacional de cuidados, fortalecendo as redes de cuidados. As intervenções digitais, elas ampliam o acesso à informação e ao apoio, promove a autonomia, funcionalidade e qualidade de vida, tanto dos cuidadores quanto das pessoas idosas que vivem com demência, mas ainda apresenta desafios quanto à sua sustentabilidade, equidade digital e avaliação contínua. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite, por participar. Para quem quiser saber um pouco mais sobre o iSupport, sobre a Política Nacional de Cuidados e quiser entrar em contato comigo, aqui está o meu e-mail, o meu telefone e, para quem tiver interesse, o meu LinkedIn. Muito obrigada.